Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre as nossas vidas nesta terça-feira, dia 10 de dezembro de 2024. Estamos aqui para retomar a nossa leitura, hoje lendo João capítulo 19. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra de Deus que diz: Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Não bastava ser morto, tinha que ser torturado. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele, zombando do fato de que ele havia dito que era o rei dos judeus, era a acusação dos judeus contra ele, a principal. Vestiram-no com uma capa de púrpura, mais uma forma de ridicularizar Jesus como um rei. E chegando-se a ele diziam: Salve, rei dos judeus, e batiam-lhe no rosto. Era uma maneira de humilhar Jesus e de humilhar os judeus também, falando dessa forma. Mas uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Incrível Pilatos dizer que não havia motivo algum de acusação, mas se achava na autoridade para mandar açoitar Jesus mesmo assim. Quando Jesus veio para fora usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica. Mas Pilatos respondeu: Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. De novo, e João faz questão de registrar isso, Pilatos repete que não acha base para acusar Jesus. Os judeus insistiram: temos uma lei, de acordo com essa lei ele deve morrer porque se declarou filho de Deus, que era a principal uma das principais formas de Jesus referir-se a si mesmo, como ele às vezes se referiu como filho do homem, às vezes como filho de Deus. Filho de Deus, o filho sempre na Bíblia, o filho sempre representa o pai, então o filho do homem significava que ele representava a espécie humana, filho de Deus significava que ele era o representante do próprio Deus entre os homens. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado. É interessante que quem estava com medo ali era o todo-poderoso, representante do todo-poderoso Império Romano. O todo-poderoso Pilatos, governador, representante do todo-poderoso Império Romano, era quem estava com medo. E o Filho do Todo-Poderoso, Jesus, estava em paz, mesmo no meio de sofrimento. E voltou para dentro do palácio, então perguntou a Jesus: de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Jesus ficou em silêncio, porque se Jesus se defendesse, facilmente ele escaparia da morte, mas ele sabia que tinha vindo para morrer e estava resignado a enfrentar a sua missão. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Quem está no controle é Deus, meu filho. Por isso aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. O fato de que Deus havia designado Jesus para morrer pela humanidade não tirava a culpa de quem o condenou à morte. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei se opõe a César. Então a acusação aí era grave e colocava o governador numa situação complicada. César era o imperador romano. Então uma das funções do governador aí dos judeus colocado pelos romanos era reprimir qualquer tentativa de rebelião contra o Império Romano. Verso 13, ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata.
Era o dia da preparação na semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei senão César. Olha a hipocrisia desses judeus. Responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Isso aqui era uma maneira de ridicularizar tanto Jesus quanto os judeus em geral. Era como se dissesse: olha o rei de vocês aí, olha o que acontece com quem se proclama rei aqui contra o Império Romano. Era isso que significava essa inscrição. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. E é simbólico ser escrito em 3 línguas, as 3 principais línguas da época e da região. Significava que Jesus, na verdade, era o rei de toda a humanidade, de todos os povos e de todas as línguas. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. E o versículo anterior, os 2 versículos anteriores, quando os judeus pedem para mudar a inscrição lá, não que ele era o rei dos judeus, mas que ele se dizia os reis dos judeus, mostra que o intento do Pilatos funcionou. Ele estava ridicularizando os próprios judeus. Verso 24, não a rasguemos, disseram uns aos outros, vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Era uma profecia. Centenas de profecias se cumpriram na pessoa de Jesus Cristo. Aqui é mais uma. Parece um detalhe pequeno, mas cada profecia cumprida era uma prova da divindade de Jesus e do cumprimento do propósito de Deus. Foi o que os soldados fizeram, a lançar a sorte, né? 25. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, olha a referência ao discípulo amado, ou seja, o melhor amigo de Jesus, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Isso aqui dá a entender que naquela época o filho mais velho era responsável pelo cuidado dos pais idosos. Jesus era o filho mais velho. Uma vez que havia uma certa rixa e um ciúme dos irmãos carnais de Jesus, Jesus, sabendo que ia morrer, entrega a sua mãe idosa aos cuidados do seu melhor amigo. Provavelmente os irmãos tinham a tendência de meio que desprezar a mãe, porque eles entendiam que ela tinha uma preferência pelo filho mais velho, que era Jesus, que seria morto. Então Jesus entrega ao seu melhor amigo, que provavelmente alguns acham que era até meio parente de Jesus lá, o João, irmão do Tiago. Talvez ele fosse um primo de Jesus. E aí o versículo 27 termina dizendo: daquela hora em diante o discípulo a recebeu em sua família. 28. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Mais uma profecia que se cumpria em Jesus, na cruz. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja
na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Isso aí, alguns entendem que essa bebida que é chamada aqui de vinagre era uma espécie de uma bebida que deixava a pessoa meio dopada quando estava sendo crucificado. Por isso ficava aquela vasilha ali perto dos que estavam sendo crucificados, não apenas de Jesus. Versículo 30, tendo provado, Jesus disse, está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Pronto, a obra estava feita. Estava consumado. Jesus entregou o Espírito, partiu. Verso 31, era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queria que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Quebrar as pernas era uma maneira de garantir que a pessoa não iria fugir caso ainda estivesse viva, ao serem tiradas da cruz. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado. Só um momento, deixa eu clicar isso aqui, pronto. Do primeiro homem que fora crucificado com Jesus e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Não quebraram as pernas de Jesus. Perceberam que ele já estava morto. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Água que é uma maneira de sair um líquido esbranquiçado, que a gente chama de salmoura, vamos dizer assim, juntamente com o sangue. Aquele que o viu deu testemunho e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, dela testemunha para que vocês também creiam. Então, o João faz questão de dizer que ele, que escreveu esse evangelho, era uma testemunha ocular. Ele estava narrando o que ele tinha visto. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura, nenhum dos seus ossos será quebrado. Mais uma profecia cumprida na cruz. E como diz a escritura no outro lugar, olharão para aquele a quem traspassaram. Mais outra profecia. 38. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente porque tinha medo dos judeus. José de Arimateia era um importante homem vamos chamar assim, do Congresso Nacional dos judeus. Uma autoridade, né? Era um discípulo, cria em Jesus, mas disfarçava com medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, outro deputado do Congresso Nacional Judaico. Aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Hoje nós sepultamos pessoas em caixões de madeira, naquela época eram enrolados em tiras de tecido, com essas misturas aí. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, né? Com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo onde ninguém jamais fora colocado. Era o caso do sepulcro de família aí do José de Arimateia, onde Jesus foi colocado. Era outra diferença do que temos hoje. Hoje se cava um buraco no chão e coloca o corpo lá dentro e cobre com terra. É o mais comum. Naquela época era cavado uma espécie de uma gruta numa encosta e ali dentro daquela gruta era colocado o corpo, rolado uma pedra para frente e o corpo ficava lá dentro. Posteriormente, cumprido lá um certo prazo, quando se concluía que estava apenas os ossos, então tirava a pedra, pegava aqueles ossos, colocava numa caixinha e aí outro corpo de outro membro da família era colocado na mesma sepultura. E assim, dentro de uma sepultura de família, se achava várias caixas de argila com vários quantidades de ossos dentro de cada uma, sendo cada uma de um membro da família. Versículo 42.
por ser o dia da preparação dos judeus e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Então agora Jesus está sepultado num sepulcro novo. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Se você gostou desta leitura, deixa um like nesse vídeo. Se puder, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp e outras redes sociais. Comente aí o que você achou desta leitura. E se alguém não está inscrito no canal e gostou do conteúdo e quer continuar acompanhando a leitura de um capítulo da Bíblia diariamente, até lermos a Bíblia toda, está convidado a se inscrever no canal. Ok? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado por mais um dia que o Senhor acrescenta à nossa vida. Obrigado pela noite de paz, obrigado pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia, obrigado por acordar com saúde. Obrigado por poder começar esse novo dia aqui, lendo a palavra. Ó Deus, alimentando o nosso espírito, buscando a sua face em oração. Muito obrigado por esse meio de comunicação que nos permite, ó Deus, começar esse novo dia assim. Ó Pai, que a sua bênção esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Ó Deus, preservando a saúde de quem está saudável, restaurando a saúde de quem está doente. E aí nós oramos pelos nossos irmãos que estão enfermos, ó Deus, nos lembramos da irmã Vavá, do irmão, da irmã Letícia, do irmão Raimundo Nonato e de outros pelos quais meus irmãos mencionam nas suas orações individuais. Manifesta graça em nome de Jesus, faça milagres a favor do seu povo, se é da vontade do Senhor. Use os médicos, os medicamentos, as internações, as cirurgias, mas opera a favor do seu povo com cura, com libertação, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre os nossos lares, que cada casa seja um templo de adoração a Jesus. Que a paz, o amor, a alegria do Espírito Santo estejam presentes em cada lar. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada um dos meus irmãos, fazendo prosperar, abrindo portas de emprego para quem está desempregado, dando soluções financeiras para quem está endividado. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas igrejas locais, sobre os pastores, líderes em geral, pelos missionários. Ó Deus, levanta recursos, levanta obreiros, levanta intercessores, meu Pai, aviva a sua obra. Proteja os missionários, especialmente aqueles que estão em lugares onde é proibido pregar o evangelho. Ó Deus, faça prosperar o seu trabalho, que colham muitos frutos em vidas rendidas ao Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo, para que possamos levar a bênção do Senhor por onde quer que nós formos nesse novo dia e compartilhá-la com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho. Tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício na cruz em nosso lugar, e ao perdão dos nossos pecados, e à nossa reconciliação com o Pai, e o livre acesso à sua presença, o privilégio de fazer parte do seu povo, do seu corpo. É assim que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Esperamos estar aqui de volta amanhã às 5h30 da manhã, continuando a leitura da Palavra de Deus. Eu aguardo todos aqui. Um grande abraço a todos.